Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 36. Números racionais na representação fracionária 2. Como vocês já sabem, a gente vai ter esse título aí por mais algumas aulas, mas mais umas 3 ou 4, tá? Na última aula, o que nós conversamos? Nós conversamos sobre divisão com quebra. Nós vimos que algumas divisões elas têm resto, né? A gente pode ter uma divisão exata e não exata. Se ela é uma divisão exata, não é o nosso caso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Estamos trabalhando com as divisões que não são exatas, que vão ter um resto. Daí, com esse resto, nós temos duas opções. A gente finge que ele não existe, no caso a gente despreza ele. A gente olha para aquele resto e fala: você é um resto desprezível. Tô brincando, pessoal, não dessa maneira. A gente simplesmente ignora ele. Ou a gente usa esse resto para formar a parte decimal do meu quociente, do meu resultado da divisão. Hoje, a gente vai trabalhar muito mais com o conceito de fração, tá? Então aí a gente vai juntar tanto esse conceito da divisão não exata com quebra e o conceito de fração e vamos juntar eles para formar uma coisa linda. Bom, vamos lá. Relação da divisão com a fração. Aí eu pergunto para vocês. É possível, como que a gente pode dividir uma folha de papel entre 4 pessoas? Eu podia pegar uma folha aqui e fazer alguns exemplos. E depois de eu fazer isso, como que ficaria na forma fracionária a parte da folha que cada um vai receber? Vou dar 10 segundos para vocês pensarem. Como que a gente pode dividir uma folha em 4 para 4 pessoas, cada um recebendo uma parte igual da folha? Vou dividir a folha então em 4 partes iguais. Tá aqui a solução. Eu coloquei 3 soluções diferentes. Ou eu posso fazer ela em cruz assim, bonitinho. São 4 partes iguais. Ou eu posso fazer ela em tiras, né? 4 tiras iguais. Ou eu posso dobrar no meio e dobrar nas diagonais. Eu sei que eu terei também 4 partes iguais. Mas em forma de fração, quanto da folha cada pessoa vai receber? Observem que, se eu dividir em 4 partes iguais, cada pessoa vai estar pegando uma parte de um total de 4 partes. Então, a fração que representa a parte da folha que cada um terá é 1 de 4. 1 sobre 4, ok? Ou 1/4. Mas e se eu quiser saber em forma de número? E aí? Basta eu dividir. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Não, verde não. 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Deixa eu ver se eu não errei. É isso mesmo. 0,25. Observem que eu tenho aqui o que a gente pode chamar de divisão com quebra, certo? Se ela tem resto, ó, se ela tem parte decimal, é uma divisão com quebra. E observem que essa mesma divisão pode ser representada através de uma fração. Interessante, né?
Se eu tivesse uma divisão que não tem quebra, por exemplo, 8 dividido por 4, aqui, ó. Isso aqui não é uma divisão com quebra, mas da mesma forma, olha que interessante, eu posso representar esse número como uma fração. Isso é interessante, né? Então, vou fazer um questionamento para vocês pensarem. Um dia, eu darei resposta para vocês. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser mês que vem. É possível eu colocar qualquer número na forma de fração? Eu sou capaz de transformar qualquer número em uma fração? Por exemplo, ó, se eu tiver 1,43, eu posso colocar isso na forma de fração assim, ó, como 143 dividido sobre 100, né? Se eu fizer essa divisão, eu volto nisso aqui. Será que qualquer número que eu tiver, eu consigo colocar ele em forma de fração? Fica esse questionamento para vocês, tá? Mas prosseguindo, vocês perceberam? Vamos focar aqui, ó. Agora a gente foca. Que eu tinha uma fração aqui e eu pude representar ela com decimais. O que nós concluímos então? 1 dividido por 4 é a mesma coisa que a fração 1/4. Se eu dividir, 0,25. Interessante. Ou seja, eu tenho um decimal que pode ser representado como fração. Só que também essa fração é uma representação de uma divisão. Eu estou representando uma divisão com uma fração. Olha que interessante, gente. Muito interessante. Muito legal. Nesse aqui, ó, se a gente quiser dividir 3 folhas entre 4 pessoas, aí eu fiz, já coloquei aqui as folhinhas repartidas para acelerar o processo aqui. Quanto cada uma receberá? A gente tem várias formas para a gente trabalhar isso aqui, ó. Uma delas, a gente conta quantas partes eu tenho, ó, 4, 8, 12. Eu divido por 4. 12 dividido por 4, 3. Aí eu podia pegar essa aqui eu dou para 1, essas aqui para o segundo, essa daqui para o terceiro e essas aqui para o quarto. É uma forma de divisão. Ou eu poderia simplesmente dar uma para cada um. Ok? São algumas formas da gente dividir isso, tá? Ok, vamos manter nessa daqui por enquanto. Tá, quanto cada um receberá? Cada um vai receber 3 partes, certo? 3 partes de 4. Em fração, são 3 partes de 4, ou 3 quartos, ou 3 quartos, ok? Certo. Daí eu pergunto, quanto que vale essa fração? O que significa eu falar quanto vale a fração? É eu dividir numerador pelo denominador. 3 dividido por 4 vai dar 0,25.
0,75. Ok? 0,75. Então essa é o que a gente fala. Quanto vale essa fração? Observe novamente que eu tinha uma fração que eu posso representar como um número decimal. Só que interessante também que isso daqui também representa a divisão 3 dividido por 4. Ou seja, nós temos uma fração para representar uma divisão. Muito interessante. Concluímos então que 3 dividido por 4 é a mesma coisa que a fração 3/4, que é a mesma coisa que o número decimal 0,75. Muito interessante. O que a gente pode concluir disso? Nós podemos concluir que, na verdade, eu vou comentar isso aqui daqui a pouco. Os números, eles podem ter uma representação fracionária ou eles podem ter uma representação decimal. A divisão, certo? Eu posso representar a divisão como uma fração ou como um decimal. Muito interessante. Muito interessante. Olha o que essas duas pessoas estão conversando. Não? Nossa, mas esse menininho é muito feio. Gente. Bom, vamos ao que importa. Usei a forma da adição de um número inteiro e um número fracionário. Os dois representaram a divisão 5 dividido por 2. Só que ele usou 2 inteiros mais 1 meio. Certo? Enquanto ela já usou só a representação fracionária, 5 sobre 2. Ela pegou esse daqui como numerador, denominador. Tá. Esse aqui a gente sabe que está certo. Inegável que a gente viu nos exemplos anteriores. Mas e esse caso aqui? Está certo? E aí? Esse segundo caso aqui, ó, vou colocar aqui de amarelo. O amarelo aqui, a gente vai trabalhar mais na próxima aula, ok? Mas fica aí o questionamento. Se ele está certo, se ele está errado, apesar que eu já dei uma dica que ele está certo. Mas fica uma tarefinha para vocês pensarem. Eu sei que vocês vão ter outras tarefas. Por que está certo? Certo? Ok? Fica para vocês pensarem. O nosso foco aqui, ó, representação fracionária. Como que eu posso representar uma divisão, então? Qualquer divisão pode ser representada como uma fração. Esse número da frente a gente coloca em cima. E esse aqui vai ser o número de baixo, denominador. Sempre assim. Nós temos, então, para toda divisão uma representação fracionária. E nós temos também uma representação decimal. Se vocês quiserem, nós também podemos ter uma representação em forma de porcentagem. Alguns casos vão pedir isso. Então, nós temos 3 divisões, uma divisão representada de 3 formas diferentes. Então, nossa aula de hoje é essa, pessoal. O que nós aprendemos hoje? Toda divisão pode ser representada como uma fração. Não somente como um número decimal, que no caso é o resultado. Então, o meu resultado da divisão, eu posso dar ele como uma fração ou como um número decimal. Essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.